Voltamos, pessoal. Paz do Senhor. Nós tínhamos iniciado, mas infelizmente, eu não sei se isso é só para mim, o pessoal todo aqui de Barreiros, a internet caiu. Hoje em Barreiros, chuva, né? A internet está oscilando um pouco. Eu não sei se é só a minha ou do pastor Wesley lá também. Vamos ver o pastor Wesley chegando. Vamos falar sobre a grande tribulação. O pastor Wesley entrou também. Tribulation. Pronto, pastor. Caiu aí, foi? Caiu, pastor. Pronto. A gente hoje está com uma chuvazinha, sabe? Foi, né? Tá chovendo um pouco aqui em Barreiros, aí a internet fica oscilando. Entendi. Mas voltamos. Pastor. Voltamos e o povo já está chegando com força aí. Isso. Vamos lá, gente. Vamos chegando, aperta o coração, começa a divulgar, começa a chamar todo mundo e vamos lá para a aula hoje. Só retomando o raciocínio que a gente está falando com o pastor Esdras, a necessidade dos obreiros estarem buscando conhecimento. É muito importante, pastor Esdras. Eu acho que o senhor hoje é um dos precursores de um movimento que eu acredito que deve crescer ainda mais nesse século XXI, que é a busca por conhecimento e também pelo preparo dos obreiros. A gente está vendo a igreja crescendo assustadoramente, de forma muito frenética, a igreja tem crescido, mas existem, permita, né? Não é crítica, é uma constatação. Existe despreparo dos obreiros, um despreparo teológico, de conhecimento bíblico, para atender os anseios e a necessidade da igreja como um todo de aprender da palavra de Deus. Veja só, durante esse período de pandemia, pastor Edson, eu tenho acompanhado muitas lives que estão sendo feitas por aí, mas poucas com as temáticas que nós estamos abordando, não é? Não sei se o senhor concorda. A gente vê poucos abordando assuntos como esse, que é tão fundamental para a vida da igreja. Verdade, pastor. O senhor está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, pastor. Alguém me pediu para desconectar o fone de ouvido. Não sei. Deixa eu tirar aqui, pastor João. Está me ouvindo bem aí, pastor? Está tudo certo? Tá bem. Para mim está perfeito, senhor. Tá bom aí, não tá? Todo mundo aí que está na live, tá ok, pessoal? Todo mundo aí na live, tá bom? Sem um fone de ouvido. Deixa eu voltar aqui. Tá ok aí? Tá com eco do pastor Jonathan, estão dizendo. Estão me ouvindo bem agora? Tá ouvindo aí, pessoal, bem? Acredito que melhorou. Ok, o pessoal tá dizendo aí ok, pastor. Tá me ouvindo bem todo mundo então, né, pastor Jonathan? O senhor me ouve bem, pastor, sem um fone de ouvido? Pronto. Tá com fone, tá tudo perfeito aqui agora. Então vou tirar o fone aqui, pastor, já que o pessoal está achando melhor assim, sem um fone de ouvido. Né? Então vamos lá. Sendo solidário a esta causa, pastor Jonathan, recentemente eu viajei agora para o Maranhão e para Teresina, e lá eu pude conversar com alguns irmãos, irmãs, obreiros, e tendo visto que muitos estão, de fato, despreparados, outros até disseram que faz muito tempo que não se prega no púlpito da igreja. Muito tempo. Assunto de Daniel, de Apocalipse, Mateus capítulo 24, arrebatamento da igreja, novos céus, nova terra, sobre a grande tribulação, a vinda de Cristo em glória, a segunda vinda, milênio, Armagedon,
praticamente é um livro que está escondido. Graças a Deus, entre aspas, veio aí a pandemia e tem tirado muitos pastores, né, do seu sossego, onde há uma exigência da igreja em querer saber. Ou os pastores se voltam para Daniel e Apocalipse, ou vão perder muitos membros, porque seus líderes não estão dando importância a este livro tão extraordinário, que é um livro hoje para ser mais lido, discutido, ensinado, pregado, admoestado, orientado, que é o livro do Apocalipse. Por isso que João deixa bem claro, logo no primeiro capítulo, sobre bem-aventurado aquele que lê, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras desta profecia, pois o seu tempo está próximo. João, ele é contundente com relação ao livro que ele escreve. Eu disse já uma vez numa live, é o único livro escrito por mão humana que recebe uma bênção àquele que lê. Então, eu estou vendo, pastor Jonathan, que tem muitos membros se despertando para ler, entender, participar de live, ler livros sobre o Apocalipse, mais do que obreiros. Mais do que obreiros. Isso me deixa muito preocupado. Se membros estão procurando entender, estudar, ensinar sobre Daniel, Apocalipse, a linha escatológica que nós abraçamos, e muitos obreiros não se despertaram ainda para isso, lá na frente haverá um problema muito sério desses homens querer ensinar coisas em que não há consonância com a Bíblia. Porque se o obreiro não tiver atualizado com os pregadores que fazem live de escatologia, que já vem um bom tempo pregando sobre o assunto, e se ele vier com aquela visão antiga de que ele aprendeu há tempo lá atrás, coisas em que hoje já não aceitamos mais, então haverá um choque com essa nova geração de estudiosos da palavra com relação à escatologia. Então, qual é a minha orientação, pastor Jonathan? Obreiros novos, ou até obreiros mais antigos, passe a se dedicar mais a estudar livros que falam sobre o assunto, se agarrem com a nossa confissão de fé, que já saiu há uns 6 anos atrás. Todo obreiro que se preza tem que ter a confissão de fé das Assembleias de Deus. Mantenha isso em mãos, vá no capítulo 21 e 22, que lá só vai falar de escatologia bíblica. O capítulo 21 e 22 da confissão de fé das Assembleias de Deus vai trabalhar esmiuçando tudo aquilo que devemos aprender como linha teológica pentecostal abraçada pela Assembleia de Deus. E aí eu finalizo, pastor Jonathan, que esses obreiros, presbíteros, evangelistas e pastores já comecem nesse período de pandemia esboçar temas sobre o assunto. E seja humilde, a gente não sabe tudo não. Seja humilde para buscar, como o pastor Jonathan, a minha pessoa e outros, a procurar compreender aquilo que você vai pregar. Eu não estou dizendo que você tem que entender logo tudo de Apocalipse, mas pelo menos se você começar uma doutrina ensinando sobre o capítulo 1 do Apocalipse, vai ampliar muita coisa. Depois o capítulo 2, e passo a passo, você vai aprendendo. Eu acredito que começa aí e despertar na igreja. Hoje a igreja quer ouvir esperança em meio ao caos, em meio à morte, em meio à Covid, em meio a essa hecatombe que assola o planeta, em meio a essa confusão que há sobre a questão das vacinas, em meio a todo esse caos, pastor, a igreja precisa ouvir palavra de fé, de esperança, de que a nossa esperança é do Senhor Jesus Cristo raiar nas nuvens do céu e levar a sua igreja. É levar a mente do povo
para o céu, é trazer o céu para a mente do povo, para que o povo de Deus não fique tão somente focado nessas coisas que estão acontecendo hoje. Por isso que a Bíblia diz: olha, pensai nas coisas que são de cima, não nas que são de baixo, porque as de baixo são temporais, passageiras, as de cima são eternas. Então leve o povo até a esperança nas coisas eternas, e as coisas eternas começam então dentro do livro do Apocalipse, baseado em Daniel, baseado também em 24 de Mateus e outras passagens bíblicas dos profetas menores e profetas maiores, na qual devemos ocupar a nossa mente, para que não tenhamos surtos psicóticos, surtos esquizofrênicos de pastores, evangelistas, presbíteros e membros, como eu já disse várias vezes aqui, pegando profecia descontextualizada, ungindo porta, ungindo janelas, olhando se vai passar cavalo preto com vermelho e amarelo. Tudo isso é fruto de uma ignorância sistematizada, levando o povo a um frenesi psicótico, na qual não tem nenhuma orientação bíblica para ter o cuidado de não entrar em desespero com relação a textos que nada tem a ver para o contexto atual que nós estamos vivendo. Somos uma geração que crê no arrebatamento. Não somos a geração do temperamento equivocado com a Escritura ou a geração do desespero. Somos a geração que aguarda a vinda do Senhor Jesus. É isso aí, pastor Jonathan. Amém, pastor Esdras. É muito importante essa fala, uma vez que percebo que a igreja tem um anela constantemente pela explicação das Escrituras, né? Domingo no culto, quando terminou o culto aqui em Barretos, na nossa rede central, nós ficamos com um grupo de mais ou menos umas 30 pessoas. Após o culto, prepararam um lanche, uma sopa, e o culto terminou 5 da tarde, o horário determinado pelo governo, e a gente ficou até 8 horas só respondendo perguntas relacionadas à escatologia bíblica. E foi muito bom, pastor Esdras, porque eu vejo que há um despertamento da igreja. A igreja quer conhecer, a igreja quer mergulhar, a igreja quer buscar mais conhecimento, até para afirmar mais sua fé, para trazer à memória o que traz esperança, né? E a igreja precisa desses fundamentos. Só que a gente vê uma negligência nos púlpitos, a gente vê uma negligência dos obreiros em relação a esses assuntos. Por isso, eu recomendo você que está aí, conhece um obreiro, manda para algum obreiro aí que você conhece, manda aí para algum obreiro para que ele possa se envolver nesse ensinamento e aprender mais de Deus. Essa oportunidade com o pastor Esdras, com tudo que a gente vai passar aqui, que vai ser fundamental para a vida de todos. Tá bom? Grande tribulação, pastor Esdras. Vamos lá agora, né, meu santo? Eu creio que já tem um bom número aí do pessoal, graças a Deus. E vamos começar então esse assunto. Gostaria que todos da live, por favor, ficassem atentos ao que eu vou transmitir para vocês. E dizer ainda, pastor, tem pessoas que se interessam quando a live é uma live de profecia, é uma live da chave, da glória, da vitória e tal. Agora, quando vem essas coisas que nós estamos vendo aí começa a gerar todo um problema com descontextualização bíblica, começa a ficar preocupado, é verdade, isso vai acontecer, será que não é isso, aquilo, outro? Porque se interessa tanto numa coisa, esquece da outra. E é bom lembrar que sem profecia o povo se corrompe. E a profecia que se fala aqui é Bíblia, é palavra, é essa aí, meu santo. Quem tem sintonia com ela não é pego de surpresa por ninguém, a palavra de Deus. Então vamos lá, meu pastor. O primeiro ponto que eu quero colocar para os irmãos é que
esse é um assunto que vem se arrastando pelo menos de 3 séculos, essa disputa de pré, mid e pós-tribulacionista. Vários teólogos se envolveram nesta disputa teológica sobre quem anda com a verdade. Então, desses 3 séculos para cá, alguns nomes têm se levantado para a defesa desse pré-tribulacionismo. Um deles se chama John Nelson Darby. Este homem foi usado por Deus, intelectual, poliglota. Esse homem aí trouxe, então, uma explicação acerca do arrebatamento da igreja, que até então, lá no período da Reforma Protestante, o que foi que Calvino falou sobre Apocalipse e arrebatamento? Nada. O que foi que Lutero falou? Nada. Acho que estava tão preocupado com a Reforma Protestante que não teceram comentários sobre escatologia. Até porque, pastor Jonathan, escatologia bíblica é uma disciplina nova, por assim dizer, com essa nomenclatura que vai surgir por volta do século XVII para o final, início do século XVIII. Passa a ter um despertamento para esta disciplina. Até então, estava lá o livro do Apocalipse, e muitos adotavam como um livro que já tinha cumprido suas profecias, outros colocavam como enigmologia, simbologia, mas aí veio então John Nelson Darby, que é um dos grandes nomes, como também Cyrus, chamado Scofield, outro homem que vai trabalhar a linha pré-tribulacionista, como também Leo Schaeffer, outro grande teólogo nessa linha também, que vai defender o pré-tribulacionismo. Um outro homem de Deus, muito bom, está muito em atualidade este homem, e muita gente está devorando muito a literatura dele, que é justamente o John Pentecoste. É muito bom ler os livros desse homem de Deus. E por último, temos um outro teólogo pré-tribulacionista que é autor da Bíblia anotada. É o chamado Charles Rihe. Esse aí é um grande homem de Deus que sem dúvida, um referencial teológico muito apropriado para quem estuda a escatologia pré-tribulacionista. Então vamos lá, meu pastor Jonathan. Pastor Esdras, é importante fazer um recorte histórico. Aí, quando o pastor Esdras fala sobre Calvino, sobre Lutero, os reformadores, é importante perceber que naquela época da história, eles se dedicaram à soteriologia, que era uma questão muito em voga. As pessoas estavam querendo muito saber como podiam herdar a vida eterna, como podiam ser salvos. E os reformadores se focaram muito na soteriologia e também na teologia pastoral. Deram grandes contribuições. Porém, a questão da escatologia vai ganhar essa evolução nesse recorte histórico que o pastor Esdras colocou, de uma forma mais contundente, mais vívida, com mais clareza, com mais nitidez. Até porque se percebeu o seguinte: se a gente ganha a nossa salvação, a gente precisa ter um olhar para o futuro. O que é que vai acontecer? O que será no fim de todas as coisas? Então, é importante dizer porque às vezes a gente faz afirmações aqui, pastor Esdras, o senhor sabe que tem gente que distorce o que a gente fala. O que o pastor Esdras está dizendo não é que os reformadores não deram importância. É que no período da Reforma Protestante existia uma outra temática em voga. Os reformadores deram grande contribuição dentro da história da teologia. Outros temas teológicos. Exatamente. E tem um livro que é de Roger Walson, não sei se o... Isso, Roger Walson. Livro, que fala da história da teologia. Seria importante que quem está acompanhando a gente pudesse também pesquisar e vai ter uma ideia desse recorte histórico. Vamos seguir com escatologia. Vamos lá, pastor. Até porque, pastor, a gente aqui está só colocando, né, algumas informações, né, sobre isso. Até porque existe um tema só para estudar sobre a história do pré-tribulacionismo. Isso vai desde os patrísticos, os pais da igreja, até o século XVIII. Isso aqui é um tema muito vasto para estudar. Mas aqui eu vou dando somente algumas pinceladas para
focar no principal da live desta noite, que é provar com questões bíblicas, com textos bíblicos, né, acerca de que a igreja não passará pela tribulação. Então vamos lá. Outro ponto que eu vou levantar aqui: o arrebatamento não será no início da tribulação, no meio nem no final. Ponha logo em cimento. Sim, cadê a prova? Vou chegar lá. É bom que você já anote isso. Arrebatamento não é no início, meio nem fim da tribulação. Tribulação é um evento que ocorre à parte do arrebatamento, tá bom? Outra questão: o maior problema para acreditar na vinda de Cristo para reinar sem que haja o arrebatamento, essa é uma das questões dos pós-tribulacionistas. É difícil acreditar nessa linha em que ele vem para reinar, tomar conta de tudo, inaugurar o reino milenial sem que haja o arrebatamento, porque não há prova bíblica para isso. É preciso entender, pastor Jonathan, que as dispensações que a Bíblia coloca para nós, ela então é fundamental para entendermos que o arrebatamento é pré-tribulacionista, desde a dispensação conhecida como inocência edêmica, depois da consciência, a segunda grande dispensação, terceira do governo humano, a quarta, a dispensação que vai ter a abraâmica, a quinta dispensação, que é a da lei, a sexta dispensação, que é essa que nós estamos vendo, a da graça, e a sétima e última dispensação, que será a dispensação do milênio. Cada dispensação dessa vem trabalhar dentro de uma perspectiva na qual, compreendendo ela, fica fácil para você entender que a igreja não passará por tribulação. Ela será arrebatada antes da tribulação. Então, vamos lá. Quais, então, pastor João está aqui, as profecias, né, que temos para a igreja? Então, a profecia para a igreja, na Bíblia Sagrada, a profecia para Israel e a profecia para o ímpio. Cuidado, o que está acontecendo, pastor? As pessoas estão juntando Israel com igreja. Isso nunca vai dar certo, porque as profecias destinadas à igreja cumprem um papel no propósito divino, no calendário divino, no projeto divino. Como também as profecias para Israel cumprem também um propósito divino, e para os ímpios, de maneira que não se mistura os três. E vou repetir: jamais diga que a igreja é o novo Israel de Deus. Pelo amor de Deus, não diga isso. Israel não tem nada a ver com a igreja. Israel vai cumprir a repreensão de Deus na grande tribulação. Então, na tribulação, Israel vai cumprir que papel, pastor? Passará por uma repreensão de Deus. E os ímpios por um julgamento de Deus sobre ele. Então, é bom que se entenda que a igreja não está dentro do pacote profético entre Israel e o ímpio. A igreja atende um papel profético diferente desses dois. E aí lá vai. Pastor, alguém entra... Pastor Ezra, é importante fazer a distinção também, que as pessoas confundem esses dois grupos, Israel e igreja. E quando a gente fala de igreja, Paulo já estabeleceu que não existe nem judeu nem grego. No grupo chamado igreja, podem ser inseridos tanto gentios como judeus. Porém, Israel, como povo escolhido de Deus, existem profecias específicas para nós. Isso, pastor João, isso. É preciso entender. Igreja é uma coisa, Israel como nação, escolhida por Deus, desde o princípio lá atrás, Israel tem profecias específicas direcionadas à nação de Israel. Isso. A igreja é outra coisa. Isso. E também só ratificando o que o pastor disse, esse negócio de novo Israel de Deus, como a gente vê até, pastor, algumas pessoas dizendo no púlpito. Isso é heresia, isso foge do padrão que a Bíblia nos ensina. E resgatar também objetos da lei. Tem gente que no púlpito dele é um candelabro, é uma bimar, olha, pastor, olha, meu Deus do céu.
não queira ressuscitar aquilo que Cristo na cruz já conquistou por nós. Acabou-se, irmão. A lei passou, estamos na graça, vamos viver ela. Outra coisa, pastor Jonathan, que as pessoas confundem é as trombetas. Deveria ter um estudo só para as trombetas. Tem trombeta de anjo, tem trombeta de Deus, tem as trombetas que Paulo fala. Tudo isso precisa entender. Então vamos lá. Tem gente que pega as trombetas lá do Apocalipse e coloca como a trombeta de Deus. Escuta bem. A trombeta de Deus lá de 1 Coríntios, como também de 1 Tessalonicense, é a trombeta para reunir os crentes ao arrebatamento da igreja. Trombeta de Deus. Trombeta de Deus é reunir os santos para o arrebatamento. Agora, a trombeta do Apocalipse, que são as 7 trombetas, que já começa lá do capítulo 8 em diante, essas trombetas aí é trombeta dos anjos, trombeta de juízo. Trombeta de juízo de Deus sobre a terra. Não confunda a trombeta de juízo dos anjos com a trombeta de Deus para ajuntamento dos santos. Eu quero deixar bem claro, porque eu já ouvi muita gente confundir nessas trombetas. Então, tanto a trombeta que Paulo vai falar em Corinto, como vai falar em Tessalonicenses, são trombetas de Deus para reunir os santos. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, que tivermos vivos, seremos arrebatados. Ponto final. Esse é um ponto que a gente precisa colocar aqui para que ninguém confunda sobre as trombetas. Outra coisa, Paulo esperava o arrebatamento da igreja, pastor, no seu tempo. E nós que ficarmos, seremos arrebatados. Paulo em nenhum momento diz de nós passaremos por uma tribulação para que depois sejamos arrebatados. Em nenhum momento Paulo vai trabalhar isso. E alguém está do outro lado da live dizendo, pastor, o senhor tem prova de que Paulo em nenhum momento falou de que a igreja passaria a tribulação? Aí eu digo lá de cá, sim, tenho prova. Vai a primeira. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, está dizendo que o juízo de Deus, se quiser ler, pastor, seria interessante, para que ninguém ache que a gente está inventando. É bom ler, porque fica claro para nós. Tudo que a Bíblia fala de ira de Deus, vingança de Deus, se remete para a grande tribulação. Diz assim, Deus não vai contradizer a sua palavra. Vamos lá, meu pastor Jota. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Livra da ira futura. Quem escreve a testa é Paulo, inspirado pelo Theos Pneustos, pelo Espírito Santo de Deus. Um versículo só não vale não? 5 e 9. Vai lá, meu pastor Jonathan. 5 e 9. 5 e 9. Tessalonicenses. Quanto, porém, ao amor fraterno. 5 e 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, pastor, Deus não destinou a noiva para a ira. Meu irmão, se você está infectado por algum vírus letal da chamada pós-tribulacionista, meu amigo, a Bíblia não tem contradição nenhuma. Deus não nos destinou para a ira, senão para a salvação. E que vai completar essa salvação, meu irmão, no arrebatamento da igreja. Pastor Jonathan, Romanos 5 e 9. Só para encharcar mesmo esse tema, pastor, e que a igreja não passa. Já estou com ele aberto. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Olha, o mesmo Paulo insiste em dizer, seremos salvos da ira. Mesmo Paulo. E quem quiser ainda, pastor, essa leitura é mais extensa, é 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4 ao 10. Mas não precisa não, porque o pessoal lê aí. Do 4 ao 10 de 2 Tessalonicenses capítulo 1. Pastor Jonathan, Apocalipse 3 e 10. Vamos lá, Apocalipse 3 Só para tirar a dúvida do povo. Essas são as bases teológicas, depois vendendo as bases lógicas.
Vai lá, meu pastor. Guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre ti. Te guardarei da hora, né, pastor? Não é na hora, é da hora da tentação. Isso. Deus livrará o seu povo da tribulação. Livrará seu povo da tribulação. Para terminar, pastor Jonathan, 6:17 de Apocalipse. 6:17 de Apocalipse. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Pronto, o capítulo 6, literalmente, começa a grande tribulação. Começa aí, meu santo. Eu ainda vou dar mais detalhes sobre isso, pastor. Essa é a parte bíblica e teológica. Agora, pastor Jonathan, eu prometi na live que ia colocar 10 razões para acreditar no arrebatamento antes da igreja. Eu disse 10. Vamos lá, meu pastor Jonathan? Vamos para a primeira? Vamos para a primeira? Quem estiver do outro lado anotando, fique à vontade. A Bíblia nunca disse que a igreja passará por um período de tribulação. Nunca. Se alguém rabiscar a Bíblia e encontrar qualquer coisa, é falta de interpretação e exegese bíblica. Porque Paulo, o maior teólogo da igreja, jamais entraria em contradição do que ele falou nas epístolas. Então, em nenhuma passagem bíblica está dizendo que a igreja passará por tribulação. Número 2, pastor Jonathan, vamos lá. Segunda razão, a igreja não participou das primeiras 69 semanas de Daniel e não participará da última. Vou repetir. A igreja não fez parte e nem participou das 69 semanas de Daniel. Então, como vai participar da última? Da 70ª? Isso é uma falácia. É um erro gritante de tradução, ou erro gritante de interpretação teológica. Ela não participou. Fala sobre que as semanas eram para o povo. O povo de Israel. Não, igreja nem existia, pastor Jonathan. Nem existia igreja. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Todas as semanas é para o povo de Israel. 70 para o teu povo. Não tem povo igreja, não. E nem tem povo ímpio. É para o teu povo. Então, se a igreja não participou da 69, que nós estamos vivendo agora, a 69 semanas, como vai participar da 70ª? Outra falácia inaceitável para quem quer discutir teologia. Vamos para o número 3, pastor Jonathan. Pastor Jonathan, por favor. É porque eu fico falando e alguém vê assim, preciso mais de prova. Então, pastor Jonathan, 9:24, pastor, de Daniel. Por favor, pastor Jonathan. Porque tem gente do outro lado da live, o senhor sabe que é cri-cri. Ele fala, ele pastor, mas ninguém vê Bíblia. Os dois fala. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Sim. E sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar as iniquidades, e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Amém? É interessante, pastor Ed, eu posso acrescentar aqui um versículo. Meu irmão, fica à vontade, pastor. Que Daniel ainda diz assim, sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. É interessante perceber que há uma recomendação, sabe e entende. Isso, entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Isso. Ou seja, além do povo, existe um marco geográfico, que é a cidade de Jerusalém, que estabelece que Deus está falando especificamente com a nação de Israel. Isso. Todo escatologista que se preza, todo estudioso que se preza, a primeira grande evidência de uma escatologia futurista está baseado aí no capítulo 9 de Daniel, que é as 70 semanas.
Nenhum teólogo em sã consciência vai desprezar as 70 semanas de Daniel, não. Porque as semanas de Daniel trabalham dentro de um plano escatológico, o seu último momento, que é a 70ª semana de Daniel. E Deus, através de Israel, dá um termômetro até o final desse grande evento. E a igreja, em nenhum momento, está nesse termômetro, está nesse juízo divino. Ou seja, aí nós estamos vendo que os judeus vai passar pela tribulação como uma repreensão de Deus sobre ele. Ou seja, Deus levará os judeus desde a primeira semana da construção, desde essa semana até a última, que é a 70ª semana de Daniel. Amém, meu amado? Vamos mais à frente, meu pastor? Terceiro item. Terceira, a igreja é mencionada mais de 20 vezes. Presta atenção nisso aqui. A igreja é mencionada mais de 20 vezes nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse. Mas não há menção dela desde o capítulo 5 até o capítulo de número 18 do Apocalipse. E eu vou dar detalhes riquíssimos disso aqui. Riquíssimo. Apocalipse, que é o maior livro escatológico, até o capítulo 3, ela é citada 20 vezes, depois desaparece. Desaparece igreja em quase 80% do livro do Apocalipse. Só vai surgir no capítulo 19. Então presta bem atenção para que não haja textos fora do contexto virando pretextos. Vamos lá. Quarta agora, meu pastor. Aguarde que eu deixei algo tremendo para o final. Para quem tem dúvida ainda. Vamos lá. Próximo evento aqui agora, pastor, que é o quarto. Jesus vem ao encontro da sua igreja no arrebatamento, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Ele vem com a sua igreja na segunda vinda. 1 Tessalonicenses 3 e 13. A igreja sobe da terra no arrebatamento e desce a terra na segunda vinda. Outra coisa que a gente precisa entender, pastor, que o pessoal confunde. Não confunda arrebatamento com segunda vinda. Escuta aí, meus queridos da live. Você nunca ouviu o que está ouvindo agora. Segunda vinda, ela é um desencadeamento de vários cumprimentos proféticos, a começar do arrebatamento. Então não diga que o arrebatamento é a segunda vinda. Arrebatamento é o ponto inicial da segunda vinda. Então o que é que nós temos na segunda vinda? Temos arrebatamento, temos tribunal de Cristo, temos as 7 taças, 7 trombetas, 7 selos. Tudo isso são eventos escatológicos dentro da parousia, ou seja, dentro da concepção da segunda vinda. Então, segunda vinda começa com arrebatamento e vai terminar com Cristo descendo em glória com a sua igreja no capítulo 19 para a batalha do Armagedon, recapitulando aqui para os irmãos da live. Então, 1 Tessalonicenses, pastor Hélio, 1 Tessalonicenses 3 e 13 deixa isso muito claro. Por favor, pastor, leia. Para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Santos, então, olha aí. Isso. Para esses santos vir com Jesus Cristo, primeiro eles têm que ser arrebatados, irmão. A Bíblia é linda, a Bíblia é extraordinária. Meu irmão, olha, quando você começa a estudar a Bíblia, você fica fascinado. Porque a Bíblia é a chave que abre a própria Bíblia. Bíblia só presta com Bíblia. Bíblia só interpreta com Bíblia. Não é eu acho, eu penso, talvez. Porque Jonathan falou, porque Esdras disse aquilo outro. Meu irmão, acaba com esse besterol. A Bíblia é interpretada pela própria Bíblia. É a maior chave hermenêutica para se entender. Então, pastor, se algo vai descer com o povo, então, primeiramente, algo subiu com ele, foi Jesus. Então, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16, está lá.
Cristo sobe com a sua igreja, depois ele descerá com a sua igreja. Explicado aí, pastor? Vamos para o quinto? Glória a Deus. Quinto, viu, pessoal? Eu estou colocando coisa aqui de teologia na mais profunda interpretação da escatologia pentecostal. Tá bom, meus santos? Vocês estão ouvindo aí 2 homens de Deus que há tempo vem trabalhando, estudando e fazendo live sobre o tema. Então, presta atenção agora para o quinto. O anticristo só pode ser revelado após o arrebatamento da igreja. Pastor, por favor, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 6 ao 8. Se a igreja passa pela tribulação, saberá quem é o anticristo. Então, não pode ser ela passar na tribulação, porque ela não vai conhecer. Por favor, pastor Jota. É Bíblia, viu, gente? É Bíblia. Não vai conversar, não. É Bíblia, viu? Vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6. Isso, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desçará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Olha que coisa linda, pastor. Olha que Paulo está dizendo para nós. Olha, pastor, a igreja de Tessalônica foi a igreja mais contemplada, presenteada sobre a doutrina da segunda vinda, a doutrina do arrebatamento, a doutrina da morte, da ressurreição, tudo isso, pastor. E o que eu fico mais maravilhado é que ele está dizendo que o Senhor destruirá o inimigo com o sopro da sua boca. Ou seja, vai desfazer de toda a ação demoníaca para o grande dia do Amargedon. Então, escute bem, a igreja não verá o anticristo, porque o anticristo, ele só vai ter poder quando a igreja for arrebatada. Somente um o impede, é o Espírito Santo de Deus. Então, quando será tirada a igreja da terra, o anticristo se revelará como poderoso, forte, fazendo a trindade satânica. Falso Cristo, falso Deus e falso profeta. Mas a igreja não vai ver este cenário que será arquitetado pela tríade satânica, porque a igreja já estará em glória. Amém. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Olha, pastor, é Bíblia. É Bíblia. Eu vou lhe dizer uma coisa. O povo está crescendo o anelo, o desejo por esse assunto. Eu tenho uma revelação para fazer no final desta live, viu? Amém, meu pastor. Vai envolver o senhor, vai envolver a mim. A gente vai fazer um compromisso com o povo que está nessa live aqui. No final da live, a gente vai dizer. Amém. Amém, meu pastor. Vamos lá. Vamos para agora a sexta evidência, pastor. Já estamos na sexta aí. Ninguém pode saber o dia ou a hora da segunda vinda. Ah, como assim? Vamos lá, Bíblia, meu pastor. 24 e 36 de Mateus. Mateus. 24 e 36 de Mateus. Vamos lá. Ninguém pode saber o dia e a hora da sua vinda. Vamos ver. Diz a palavra, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Meu pastor Esdras, me dê a honra de fazer as perguntas ao senhor sobre esse texto. Gente, se acostume com o estilo da gente. A gente gosta de debater assim, mas ser desse, certo? Pastor Esdras, o texto está dizendo daquele dia e hora ninguém sabe. Tudo bem, ninguém sabe. Mas nem o Filho de Deus, nem ele sabe. Como pode? O próprio Jesus? Unicamente o Pai. Muito bem. Vamos lá. Me dizer? Vamos nós. Esse é um dos textos em que muitos irmãos têm dificuldade de interpretar, porque coloca a pessoa de Jesus como Deus, como de fato ele é, e como é que ele não sabe. É preciso entender o tempo da encarnação e o tempo da glorificação para entender o texto. No tempo da encarnação,
Cristo tinha suas limitações, como houve limitações em muitas ações aqui na Terra, porque no processo de encarnação está baseado, que vai dizer a Bíblia, ele esvaziou-se. Então, muitas das coisas que ele tinha lá no céu, esvaziou-se quando veio de forma encarnada. Então, ele mesmo falou, nem o Filho do Homem sabe. Porém, agora em glória no céu, claro, ele é Deus com todo o poder e glória, sabe quando será a sua volta. Simplesmente isso, é os dois tempos, a encarnação e a glorificação do Verbo. Agora, pastor Jonathan, deixa eu fechar ainda essa questão. Ora, nem o Filho do Homem sabe, ninguém sabe, mas se a igreja passa pela tribulação, alguns saberão o dia, pois serão de 7 anos a partir da assinatura do pacto de 7 anos de Daniel, lá 9:27, que é 1260 dias a partir do dia em que o anticristo vai profanar o templo. Por favor, pastor, vá para 9:27 de Daniel. Bora ver que pacto é esse? Se a igreja passa pela tribulação, então vai saber do dia. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Olha aí, gente. Essa semana, a 70ª semana que o pastor Edgar está falando aí, viu? Presta atenção, viu? E na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Veja só, na metade da semana será quebrado o pacto, aí vai restar agora 1260 dias, que é a metade da semana, 3 anos e 6 meses, 1260 dias, ou 42 meses. Isso quer dizer que o anticristo vai se revelar, então os judeus não aceitam mais como Messias, quebrará o pacto. E para se cumprir, pastor, 12:6 de Apocalipse, por favor, para a gente fechar essa parte. 12:6 de Apocalipse. Sim. Se você tiver Bíblia aí, irmão, pode acompanhar a gente também, né? 12:6 de Apocalipse diz: E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Olha aí, 1260 dias quer dizer que é o período de grande tribulação. É o dia da angústia de Jacó. 7º, tome nota, estou terminando. Tenha paciência aqui com o pastor Edgar, viu? 7º, a igreja deve ir para o céu para o grande casamento que é a boda do Cordeiro. Apocalipse 19:7. Antes da segunda, no final do período da grande tribulação. Por favor, pastor, veja lá. Apocalipse 19:7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Opa! Então, meu pastor, aí nós temos claramente que ela precisa estar na boda do Cordeiro, ela não tem que estar aqui na terra, na grande tribulação. E aproveitando, pastor, leia o 11 e o 14. 11 ao 14. 19. 11 ao 14. Isso. E vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. E julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Amém? Muito bem. Eu estou vendo muita gente aí, pessoal, fazendo pergunta agora. Gente, não faz pergunta agora, não. Tá vendo? Então quer dizer que ninguém sabe do arrebatamento. Deixa eu terminar a live, porque o pastor Jonas vai começar a selecionar as perguntas para a gente responder.
Tá bom, pessoal? Porque fica ouvindo, fazendo pergunta. Não faz isso agora, não. A gente aqui tem um tempo para responder. Então, fica tranquilo aí. 8, pastor. 8 agora. Os 24 anciãos que representam a igreja, 24 anciãos, representam a igreja do Senhor, estarão no céu antes do livro com 7 selos a ser aberto. Antes que abra o livro de 7 selos, do capítulo 5, na qual ninguém podia abrir, a igreja está no céu. Então, não pode a igreja estar na terra quando abrir o livro de 7 selos do capítulo 5, porque no capítulo 4 ela é arrebatada. Glória a Deus. O nono, pastor, estou terminando. Nono, o arrebatamento antes da tribulação condiz mais com a graça, amor e misericórdia de Deus. Vou repetir. O arrebatamento da igreja antes da tribulação condiz com o amor, a graça e a misericórdia de Deus. Então, não tem essa de igreja na tribulação. 10º e último, 10ª evidência de que a igreja não passa pela tribulação. Deus não julgará o justo com o injusto. Deus não faz isso. Pastor, por favor, Gênesis capítulo 18, versículo 22. Só para a gente fechar agora. Todo juízo coletivo de Deus, ele separa o justo dos injustos. Gênesis 18 e 22. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. 23. Versículo 23. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo Sim. com o ímpio? Sim. Olha aí, amados. E vem a resposta de Deus. Se houver justo lá, eu não destruirei. Isso. Pastor Jonathan, no dilúvio, Deus livrou a sua igreja, no que diz respeito, representando 8 pessoas. Vamos colocar ali como povo de Deus. Eu cito igreja para que faça uma conexão de que se o povo de Noé, a família dele, não sofrer dilúvio, a igreja não sofrerá a grande tribulação. Que mais? O povo que saiu do Egito não se afogaram, não morreram no Mar Vermelho, porque aquele povo foi salvo da ira de Faraó. Então, assim como a igreja também, ela será salva da ira de Deus na grande tribulação. Ele não fará isso justo com isso. Agora, pastor, tem um texto aqui, meu irmão, que olhe, eu fico maravilhado com a revelação de Deus através da sua palavra. Por favor, pastor, vá para 2 Pedro, capítulo 2, versículos 5 ao 7. Veja que coisa extraordinária Pedro vai nos dizer. 2 de Pedro 2, 5 ao 7. É para passar uma semana só pregando esse versículo. Eu vou começar logo do 4. Diz assim: vá, meu pastor. Se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão nas cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou ao justo Ló. Livrou! Fadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, versículo 9. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Para o dia do juízo. Meu amado, essas são as 10 evidências que nós elencamos aqui. Porém mais. Eu, pelo menos, elenquei essas 10 para, de uma forma
contundente, terminantemente, nós não aceitarmos a ideia de que a igreja passa pela tribulação. Agora eu disse, pastor, que eu teria um presente especial no final dessa live. Quem está do outro lado aí, aguarde o que eu vou dizer agora. Presta atenção, que vou abrir agora o Apocalipse, capítulo por capítulo, e vou dizer aonde está e aonde não está a igreja. Então presta atenção. Do capítulo 1 ao capítulo 3, a igreja ela é dita mais de 20 vezes. Presta atenção, 20 vezes é citada igreja, 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 igreja. No capítulo 4, a igreja desaparece, ela é arrebatada. No capítulo 5, fala-se sobre o livro da redenção. Cadê a igreja? Não tem mais. No capítulo 6, vai falar dos 7 selos. Cadê a igreja? Não tem mais igreja. Do capítulo de número 7, nós temos os mártires na glória. Cadê a igreja? Onde é que está a igreja? Não tem mais igreja. No capítulo 8 e 9, nós temos as 7 trombetas, 7 juízos dos anjos sobre a terra. Cadê a igreja? Não tem igreja aqui. No capítulo 10, nós temos o anjo com o livrinho na mão. Cadê a igreja? Não está no capítulo 10. Capítulo 11, as 2 testemunhas, que nós não sabemos quem é. Quem vai ficar na grande tribulação vai saber quem é, mas a igreja que sobe não saberá quem serão as 2 testemunhas. Cadê as igrejas? No capítulo número 12, a mulher e o dragão. Aonde está a igreja nesse contexto do capítulo 12? Não existe igreja. Capítulo 13, a besta que surge do mar e a besta que surge da terra. O falso profeta e o falso Cristo. Aonde está a igreja? Não tem igreja aqui. Capítulo 14, os 144 mil selados. Aonde está a igreja? Não tem igreja aqui. Capítulo 15, capítulo 16, nós temos as 7 taças da ira de Deus. Serão os piores juízos derramados sobre a terra. No 15 e 16, o juízo é sobre todos os adoradores da besta. Aonde está a igreja? Cadê a igreja no capítulo 15 e 16? Capítulo 17, a mulher vestida de escarlate. Aonde está a igreja nesse contexto do capítulo número 17? Capítulo 18, a queda da Babilônia, a sua ruína. A igreja não está no contexto da Babilônia. Agora, no capítulo 19, a igreja aparece na boda do Cordeiro. Ela volta para com Cristo reinar por séculos e séculos sem fim. Eita Deus! Aleluia, pastor! É de Deus esse negócio. Eita, glória a Deus! Nem 5 de oração aguenta um negócio desse, pastor. E aí é para tirar toda a dúvida, viu? Para tirar toda a dúvida. Isso, pastor. Para tirar toda... Futuramente, pastor, eu estava pensando aqui, fazer uma live com a irmã Carol, só sobre o que é a mulher na Bíblia. Só isso. O que é a mulher na Bíblia. Futuramente, quem sabe aí, com a sua esposa, irmã Carol, que lidera um grande grupo feminino, para nós entendermos o perfil da mulher na Bíblia. Não esse perfil feminista, esse perfil da esquerdopata, aonde destrói a mulher na sua feminilidade. Então, no hebraico, o que quer dizer mulher? Isha, Geveret. O que quer dizer Isha, Geveret, no hebraico, mulher. E qual o seu papel e função como esposa, como mãe, como uma obreira, como uma serva do Senhor? Enfim, pastor, é coisa para a gente ver lá na frente. Mas vamos lá, meu pastor. É de Deus. Aleluia. Eu tenho uma surpresa agora reservada para o final agora. Daqui a pouco vocês vão fazer as perguntas de vocês. Então revela a surpresa. Eu vou fazer um desafio aqui, ó, ao vivo aí, todo mundo que está assistindo, e um compromisso junto com o pastor Ezra. Ele é apaixonado pela escatologia, pelo estudo da palavra. Eu também sou doente por Bíblia, por estudo da palavra, e eu vou propor uma coisa, pastor Ezra, vamos assumir um compromisso de, ainda este ano, fazer um seminário de escatologia. Eita. Presencial, sendo organizado aqui na Rede Esperança,
e organizado por mim e pelo senhor. O senhor vai estar conosco. Nós vamos ser os anfitriões, vamos estabelecer o currículo, vamos preparar esse material para o povo, vamos dizer quais serão os temas abordados, né, dos eventos escatológicos. Isso, pastor, excelente. Está aí os 10 eventos escatológicos e fazer um seminário assim de uma semana cheia, pastor. Uma semana cheia, começando na segunda, terminando no final de semana, mas todos os dias tendo ministrações, tanto do pastor Regis. Eu depois vou sentar com ele para a gente ver quem é que pode ser inserido nesse contexto também, para trazer, para colaborar aqui com a gente, e a gente preparar slides, e a gente vai falar sobre tudo, gente. Dos eventos escatológicos, desde arrebatamento, Tribunal de Cristo, Bodas do Cordeiro, a gente vai falar sobre a grande tribulação, a gente vai falar sobre os juízos, né? Falar sobre os 7 selos, sobre as 7 taças, as trombetas, a gente pode falar sobre a batalha do Armagedon, falar sobre o trono branco, nós podemos falar sobre novos céus e nova terra, falar sobre o dia da eternidade. Tem muita coisa, tem muito assunto para ser falado. Muita coisa, pastor, muita. E a gente vai... Eu vou me dedicar junto com o pastor Esdra. Eu estou fazendo esse compromisso. Estou desafiando ele aqui e colocando a carga sobre ele. Mas eu estou dizendo isso, gente, porque o pastor Esdra não foge não da luta, não. Estou dentro. O pastor Esdra vai abraçar conosco. E a gente vai preparar esse seminário. E aí a gente faz um seminário estadual, pastor Esdra. Para quem quiser participar com a gente. Primeiro seminário estadual de escatologia pentecostal. Eita, de Deus esse negócio. Pronto. Então, já tem um nome aí forte. Lançado. Desafio lançado. Pastor Herger já aceitou. Basta vocês agora já começar a divulgar. Vem aí. Isso. Primeiro seminário estadual. Estadual de escatologia pentecostal. Pentecostal. Pronto. Então, quem quiser já vai se interessando aí e a gente vai trabalhar nisso aí. Vai ser bênção, pastor. Apressa, Senhor, apressa. Glória a Deus. Graças a Deus. Aproveitando, pastor Jonathan, aproveitando, né? Para quem está do outro lado, pastor, está aqui um livro nosso, né? Que é de escatologia pentecostal, onde trabalha tudo isso que nós temos falado e outras coisas mais. E os interessados, né? Temos ainda a capelania hospitalar, ensaios sobre ciências da religião. Todo o nosso livro atrás tem um apetrecho pedagógico que dá uma orientação, um diferencial de qualquer outro livro que você possa encontrar. Bíblia, a história escrita por trás do livro, outro grande livro. Conflito de jovens e adolescentes cristãos, para quem tem pai, para quem tem filhos, né, ou quem trabalha com o departamento de jovem. Apologética, a defesa da fé do conformismo e como defender a sua fé na universidade. Material muito rico para os tempos que nós estamos atravessando. Amados, querendo esse material, após aí a live com o pastor Jonathan, podem nos procurar no WhatsApp, tá bom? Procure no WhatsApp, vou deixar o telefone aí, viu? No WhatsApp, e lá eu tenho uma promoção para vocês, tá bom? Uma promoção desses livros para chegar na sua casa. Já temos atendido quase todo o Brasil nesse material e creio que você pode ser um dos contemplados para ter esse livro em suas mãos. Eu costumo dizer sempre, pastor Jonathan, que o livro ele é fundamental para que a gente possa embasar aquilo que conhecemos como palavra de Deus, para ter um aporte maior sobre o conhecimento que está ali na Bíblia e comparado de maneira mais explicativa aquilo que a Bíblia revela. Então, está aí o livro de escatologia, de teologia, de Bíblia. Muitos dos nossos livros têm assumido a forma de livro didático em algumas faculdades teológicas, e eu louvo a Deus por isso. São anos de preparação e de estudo, então fica aí, meu pastor Jonathan, esta oportunidade para quem quiser o nosso livro, pode entrar na live. O número. Alguém pode colocar pastor, o número aí para a gente fixar? Coloca aí, pastor. Coloque o DDD 81, né? E põe aí o 9 na frente, né? 8738 8738 0372. E digo mais, pastor Jonathan, essa coleção todinha, que estava por 280,
está por R$ 200 e ainda estou segurando esse preço até o final desse mês. De 280 por R$ 200. Toda essa coleção, tá bom? Entra lá no meu WhatsApp, que está aí, colocado pelo pastor Jonathan, fixou aí na tela, o WhatsApp. Pastor, como é que eu faço para adquirir? Como é que chega aqui e tal? Eu tenho interesse. Só pode ser a coleção toda? Eu quero só 4, 5. Fique à vontade. Eu coloco a coleção, pastor Jonathan, porque evita de pagar R$ 40 de frete, tá bom? Que já vai direto, sem frete nenhum. Mas se você quiser 2 ou 3 ou 4, fica à vontade, tá bom? Então, tá aí. E muita gente já está testemunhando e já recebeu o seu, já está chegando. É muito bom, o pastor manda, frete grátis. Se você comprar a coleção, você vai ser abençoado, gente. Abençoado, material de alto nível. Alto nível, eu recomendo, gente. Eu recomendo de verdade. De verdade, não é só pela amizade, não. É que o livro é bom. Tem um livro de oratória também que ele tem. Eu não sei se ele ainda tem, ainda é a edição de oratória. Tem, pastor. Olha, só tem 4. Só tem 4, pastor. Gente. Só tem 4 livros de oratória agora. Para quem quer falar em público, para quem quer pregar, para quem está começando agora, top. Recomendo, viu? Obreiros que estão iniciando. Pastor João tem a coleção, né? Tenho toda a coleção, viu? Tu tem toda a coleção aí, né, pastor? Olha aí. Uma boa. Ô, pastor, gostei dessa ideia, viu? Do seminário de escatologia lá, viu? Excelente, pastor. Vai ser bênção do céu. Onde o povo de Deus vai aprender, tirar suas dúvidas. Vai ter um momento de pergunta. Eu creio que vai ser um momento especial para a igreja. Vai ser bênção do céu. É. Em breve a gente vai estar anunciando aí para todo mundo. Sei que dá uma aliviadazinha aí nessa pandemia, nesses horários de culto. Isso, pastor. A gente já vai lançar o seminário de escatologia junto com o pastor Edson. Com direito a um certificado, né, pastor? Fazer um negócio bonito. A carga horária que a gente vai estabelecer. O pessoal recebe certificado, participa, pergunta. A gente pode colocar o material didático, adotar, quem sabe, o material que o pastor Edson já tem, para que o pessoal possa participar. E vai ser bênção. Vai ser bênção. Eu acho que vai ser algo inédito, né? A igreja abriu para fazer um seminário. Não, nunca houve, pastor. Nunca houve em Pernambuco isso, não. Nunca houve, não. E aí a gente vai abrir para que todo mundo possa participar. E outra, viu? Não vai ser exclusividade da Rede Esperança, não. Nós vamos abrir para todas as igrejas, pastores, com membros de outras igrejas, outras denominações, quiserem participar. O pastor Hermes é um professor e ele já lida com isso. A gente não tem aquele exclusivismo. A gente fala, agora a gente tem a nossa linha teológica, que a gente defende, que a gente vai continuar defendendo ela até o final da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? É isso aí, pastor. Com toda certeza. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Amém, meu pastor. Olha, uma das coisas que as pessoas têm me perguntado muito é sobre a Batalha do Armagedon. É um tema interessante. Tema interessante. A gente vai conversar. Eu vou conversar com o pastor Edson. No decorrer, a gente vê se a gente marca uma outra live para a gente falar sobre a Batalha do Armagedon. O pessoal está perguntando aí, pastor João, está assim, pastor, o curso de oratória para obreiros, né? Bom, muito interessante para a gente fazer lá na frente desse curso aí, pastor. Um curso de oratória com homilética, porque são duas vertentes diferentes. A homilética, a preparação para pregar. E a oratória é os recursos da área da retórica, dialética, oratória, como se posicionar para falar. Oratória responde a uma área da técnica e a homilética responde a uma outra área da pregação. Então, oratória com homilética unidas para a formação de um obreiro. Vai ser bom porque muito bom, a homilética vai reunir também recursos para preparação de sermões, né? Tipos de sermões, né, pastor? Os tipos de sermões. E é uma coisa que a gente precisa discutir também, pastor, enquanto teólogos, mais pastores, a gente está vendo em escassez os sermões expositivos na igreja, né? As pessoas estão deixando de lado de sentar com a igreja e expor as escrituras, né?
Hoje é mais aquele sermão temático, aquele sermão tópico, e as pessoas estão desprezando mais o sermão expositivo. Isso, pastor. Mas a gente precisa resgatar isso. E também se prega expositivo, pega o tópico, o temático, todos eles funcionam. Atendendo o objetivo, o que não funciona, pastor, é aquele sermão que o cara cita 50 versículos numa pregação e no final ninguém sabe o que foi que ele pregou. Aí é que não dá, entendeu? Mas cada sermão tem um propósito, um objetivo, início, meio e fim, entendeu? Pastor, deixa eu responder pelo menos. O saudoso pastor Pedro Lins, um dia eu vi ele falando de um pregador que pregou e citou bem uns 50 versículos. Quando terminou, aí ele disse assim, ele citou 50 versículos, mas não explicou um, então não valeu de nada. Pois é, tem gente que passa mais tempo decorando o versículo, pastor, do que entender o versículo. É verdade. Passa mais tempo decorando do que entender. Então, o que vale não é 50 versículos citando numa noite. Tem até pregadores que vão pregar, está escrito no capítulo tal, versículo tal, capítulo tal, versículo tal. Sim, daí? E daí que tu tem a Bíblia na cabeça? Eu quero a explicação de cada texto. Por isso, pastor João, quando eu prego, eu cito um versículo. E às vezes eu passo em 3 palavras, passo 1 hora só em 3 palavras de um versículo só. Mas sai totalmente mastigado, explicativo. Quando eu estive aí com o senhor, pastor, eu preguei então lá Apocalipse, eu preguei lá Tessalonicenses. E fiquei nesse texto aí explicando detalhadamente. Então, amado, a questão daquele que usa o púlpito não é ser conhecido pelas citações de versículo, mas ser pela explicação do versículo. Isso faz a diferença. Verdade, pastor. Ok, meu pastor? Vamos orar? Vamos lá. Glória a Deus. Seu Deus, Pai querido, Pai bondoso, te louvo e te agradeço por tudo. Em nome do teu filho amado, somos gratos por mais uma live. Ó Deus, esperamos, Senhor, ter um momento melhor para que juntos possamos fazer um seminário de escatologia, a fim de que todos tenham o privilégio de perguntar, de ter a sua resposta, atender suas expectativas. Ó Deus, o tempo aqui é exíguo, tem muita gente, Senhor Deus, que querem perguntar, mas enfim, a gente percebe que hoje tende a sair da live porque tem suas obrigações. Então, Deus, nos dê um tempo para que possamos ter o privilégio de responder a cada um que nos pede a ciência ou da esperança que há em nós. Obrigado, Deus, pela vida do teu servo, pastor João Talim, sua esposa, a toda a sua casa. Obrigado, Jesus. Em nome do Todo-Poderoso. Amém. Amém. Abençoe. Que a graça do Salvador Jesus Cristo, a comunhão bendita do Pai Eterno e as consolações do Espírito Santo seja com todos, agora e para sempre. Amém. Amém. Um abraço. Glória a Deus, pastor. Amém. Obrigado.